Olá, tudo bem com você? Rangel Oliveira aqui do Siga Seu Caminho, um espaço para você que deseja encontrar uma vida com mais propósito, sentido e significado. Estamos falando por esses dias sobre pessoas, personalidades que mudaram a história, que marcaram época, que viveram a sua missão e que nos inspiram, inclusive, a vivermos a nossa. E vamos falar hoje sobre duas personalidades importantíssimas na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, contra o racismo. Vamos falar sobre Rosa Parks e Martin Luther King Jr. Pois bem, vamos lá. Rosa Parks era uma mulher trabalhadora, comum, negra, ali na cidade de Montgomery, nos Estados Unidos, e um determinado dia, 1º de dezembro de 1955, sobe no ônibus ali para voltar do seu trabalho e ir em direção à sua casa, paga a sua passagem, senta no lugar ali que está reservado aos negros, porque era lei a segregação racial dentro dos ônibus, tinha lugar para brancos e para negros, ela senta no lugar reservado aos negros. No entanto, à medida que o ônibus vai enchendo de pessoas e pessoas brancas vão ficando de pé, por lei ela deveria sair e ceder lugar aos brancos ou às pessoas brancas. E mais do que isso, ela não simplesmente poderia se afastar, indo, por exemplo, no assento da janela e deixar um lugar ali reservado ao branco. Não, ela teria que sair, porque eles não podiam ficar juntos, o que era ainda mais humilhante. Pois bem, não só Rosa Parks, mas a comunidade negra como um todo, certamente viu essa cena muitas vezes, muitos anos, mas naquele dia, alertado pelo motorista de ônibus, quando pessoas brancas estavam de pé, chamada a atenção, naquele dia Rosa Parks olhou para si, olhou para os seus amigos negros que já tinham saído do assento, dado lugar a outras pessoas brancas, e ela disse para si mesma: eu não vou sair. Não hoje, hoje não dessa vez. Rosa Parks, inclusive, numa das suas citações, diz que naquele momento ela sentiu o seu corpo como um cobertor em tempos de frio. E ela disse: não vou sair. Bom, o motorista, obviamente, foi até ela, insistiu, e ela também insistiu na sua resposta, ao que o motorista não teve outra coisa a fazer senão chamar a polícia para que a lei fosse cumprida. A polícia veio. E conta-se que quando o policial chegou até Rosa Parks, ela perguntou o seguinte: por que vocês fazem isso conosco? Por que vocês fazem isso com a gente? Ao que o policial teria respondido: eu não sei, minha senhora, apenas eu estou cumprindo as leis. Bom, Rosa Parks foi presa, teve ali a sua fiança paga por um dos seus amigos, mas o fato é que essa coragem, essa atitude de Rosa Parks deu início a um movimento chamado Boicote aos Ônibus em Montgomery. Exatamente, um movimento liderado pela comunidade negra em que os negros, a partir daquela atitude de Rosa Parks, a partir da sua ação, da sua coragem, decidiram não mais tomar os ônibus, não mais pagar passagens e por conta disso, inclusive, andar quilômetros a pé em direção ao seu trabalho, aos seus afazeres, e nesse trajeto eram inclusive hostilizados e no decorrer dos dias em que os protestos se seguiram, foram inclusive ameaçados de morte. Pois bem, esse movimento de boicote aos ônibus em Montgomery dura 381 dias, exatamente isso. As pessoas, as autoridades e aqueles que não concordavam com o movimento achavam que esse movimento terminaria à medida que os negros fossem se cansando e fossem hostilizados e fossem ameaçados. Inclusive, muitos deles perderam o emprego, mas o fato é que eles não cederam. O fato é que à medida que os dias foram passando, eles se tomaram de ainda mais coragem, influenciado inclusive por uma outra pessoa, um líder muito importante nesse movimento, que falaremos daqui a pouco, que foi o Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., portanto, tem o início da sua luta a partir da atitude de Rosa Parks, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Pois bem, 381 dias do movimento boicote aos ônibus em Montgomery. Depois disso, a Suprema Corte americana declara inconstitucional, portanto o movimento se dá ali por vitorioso, a lei de segregação nos ônibus acaba ali. E não somente isso, em 1964 é aprovado a lei, ou promulgado, melhor dizendo, a lei de direitos civis, dando igualdade de direitos a negros e brancos. Veja que interessante, Rosa Parks, inclusive, escreve sua biografia em 1992, tem sua vida relatada em filme, está aí na telinha dos cinemas para quem quiser conhecer melhor e de forma mais profunda, recebe várias honrarias, melhor dizendo, premiações, dentre as quais a medalha pela liberdade das mãos de Bill Clinton, a medalha
de Ouro do Congresso, que é a maior honraria a um cidadão americano ali, recebeu também a medalha de Ouro do Congresso. Enfim, Rosa Parks se torna a partir dali um ícone de inspiração, de luta, somente para a comunidade negra, mas não só para a comunidade negra, mas para todo aquele que deseja e que tem na veia esse desejo, essa luta de igualdade. Agora deixa eu falar sobre Martin Luther King Jr., o que é que ele tem a ver com essa história. Pois bem, lá atrás, quando Rosa Parks começa essa sua trajetória, com essa sua simples atitude, essa simples ação, que inclusive ela diz o seguinte: olha, eu não imaginei que eu não me sinto heroína, eu não imaginei que tomaria essa proporção. Heróis somos todos nós, todos aqueles que a partir da minha ação começaram a lutar por aquilo ou contra aquilo que nós não aguentávamos mais. É interessante observar essas palavras dela, mas vamos lá. Essa atitude de Rosa Parks despertou também um jovem recém-chegado ali na cidade de Montgomery, de um pastor recém-chegado, que foi o Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. foi incendiado. Eu imagino assim, a Rosa Parks é uma espécie de brasa, né? Que começou a pôr fogo ali na luta, e Martin Luther King é a chama. Foi quem liderou o movimento. Então Martin Luther King começa a sua luta, é perseguido, é ameaçado de morte, tem a sua casa invadida, recebe essa vitória da qual falamos aí. A Suprema Corte declara inconstitucional as leis de segregação, a lei em 64 que é aprovado, e Luther King é assassinado também por conta dos seus trabalhos, da sua luta, do seu movimento em 1968. Luther King, quando está num dos movimentos ali a favor dos lixeiros que estão protestando, na sacada de um hotel, um atirador o pega ali de surpresa e o mata, tira, interfere, vamos dizer assim, a jornada de Martin Luther King. Dois ícones, duas pessoas. Agora veja que interessante, não somente Rosa Parks tem ali sua luta reconhecida, mas também Luther King, 64, ele, em 1964, recebe Prêmio Nobel da Paz. Também recebeu a medalha de ouro do Congresso, maior honraria a um cidadão americano. Luther King se torna ícone na luta contra a segregação racial, pelos direitos civis de negros e brancos, pela igualdade. Luther King amplia sua luta contra a guerra do Vietnã, por exemplo. Então, essas duas pessoas, essas duas personalidades, hoje eu destaco com um único objetivo: inspirar você a encontrar também a sua missão. Talvez a sua luta não seja contra a segregação racial, e talvez seja, mas o fato é que você tem uma missão, você tem uma luta dentro de você. E a nossa ideia com esses vídeos a respeito dessas pessoas que viveram a sua missão, impactaram vidas, é inspirar você a viver a sua. É inspirar você a encontrar a sua missão dentro de si, mais do que encontrar, vivê-la. Deus abençoe você, até os próximos vídeos.